o segredo oculto de um testamento milionário. A manhã estava encoberta por nuvens escuras quando os filhos de Alberto Ribeiro se reuniram no escritório do advogado da família, aguardando a leitura do testamento. Alberto, um magnata do setor imobiliário, havia falecido inesperadamente, deixando um vasto império para ser dividido entre seus 3 filhos, Lucas, Valentina e Pedro. O ambiente era carregado de tensão e ansiedade, refletindo a importância daquele momento. Lucas, com sua expressão séria, observava cada detalhe. Valentina, a mais reservada, tentava conter as lágrimas. E Pedro, o caçula, parecia perdido em seus próprios pensamentos. Senhores, obrigado por estarem aqui, começou o Dr. Fernandes, o advogado de confiança da família. O testamento do Sr. Alberto contém cláusulas específicas que devem ser seguidas à risca. Ele ajustou os óculos e retirou 3 envelopes selados de uma pasta de couro. Cada um de vocês receberá uma carta pessoal do seu pai, contendo instruções individuais. Os irmãos trocaram olhares, a curiosidade e a desconfiança visíveis em seus rostos. Dr. Fernandes prosseguiu, entregando os envelopes. Lucas, a sua carta está aqui. Lucas abriu rapidamente e leu em silêncio, seu rosto transparecendo surpresa. Mariana, está a sua. Ela abriu cuidadosamente, seus olhos brilhando com lágrimas ao ler as palavras do pai. Pedro, aqui está a sua. Pedro leu a carta e franziu a testa, claramente confuso, tentando entender o significado das palavras enigmáticas do pai. As cartas continham pistas que juntas revelariam a localização de um cofre secreto, onde Alberto guardava algo de valor inestimável. Vocês devem trabalhar juntos para encontrar o cofre, disse Dr. Fernandes. Somente unidos poderão desvendar o mistério e reivindicar o que seu pai deixou para vocês. Era uma missão que exigia cooperação, algo que os irmãos não estavam acostumados a fazer. Lucas, sempre impetuoso, tentou tomar a liderança. Vamos resolver isso rapidamente. Cada minuto perdido é dinheiro desperdiçado, declarou, impaciente. Valentina, contudo, insistiu na importância de colaboração. Precisamos confiar um no outro e seguir as pistas, argumentou, ciente de que a tarefa só poderia ser cumprida se trabalhassem juntos. Relutantemente, Lucas concordou, e os 3 irmãos começaram a juntar as pistas. A primeira pista levou-os à antiga fazenda da família, um lugar repleto de memórias de infância. Ao revirarem o velho sótão, encontraram um diário antigo de Alberto, que continha uma chave. Olhem, tem algo gravado aqui, disse Valentina, apontando para um número na chave. Esse número os guiou até o banco onde Alberto mantinha um cofre pessoal. Dentro do cofre, encontraram um mapa com um caminho traçado até um local remoto nas montanhas. Enquanto escalavam as montanhas, enfrentaram diversos desafios que testaram sua resistência e união. Uma tempestade os pegou de surpresa e Pedro, que sempre fora considerado o mais fraco, mostrou uma força surpreendente, salvando seus irmãos de uma queda perigosa. Esse ato de bravura começou a mudar a dinâmica entre eles, aproximando-os mais. Obrigado, Pedro. Acho que subestimei você, disse Lucas, sinceramente grato. Ao chegarem ao local indicado no mapa, encontraram uma cabana abandonada. Dentro da cabana, um cofre estava escondido sob as tábuas do chão. A combinação para abrir o cofre estava escrita na parede, mas em um código que só podia ser decifrado combinando informações das cartas que cada um havia recebido. Após horas de tentativas e erros, finalmente abriram o cofre. Dentro do cofre, encontraram um pequeno baú de madeira. Ao abri-lo, descobriram uma série de documentos que revelavam uma verdade chocante. A origem do Império de Alberto envolvia negócios escusos e parcerias criminosas que ele passará a vida escondendo. Além dos documentos, havia uma carta final de Alberto, explicando suas ações e pedindo perdão. Na carta, Alberto pedia perdão aos filhos e explicava que sua fortuna fora construída sobre ações que ele profundamente lamentava. Ele desejava que os filhos usassem o dinheiro para reparar os danos causados e construir um legado baseado em honestidade e integridade. Junto com a carta, havia uma grande quantia de dinheiro em uma conta destinada a obras de caridade e projetos sociais. Use esse dinheiro para fazer o bem e corrigir meus erros, escreveu Alberto. Os irmãos ficaram em silêncio, processando a revelação. Com lágrimas nos olhos, os 3 prometeram honrar o desejo do pai e usar o dinheiro para o bem. Temos a chance de fazer algo grandioso, de transformar a vida de muitas pessoas, disse Valentina, determinada. No último e surpreendente giro do destino, descobriram que uma das primeiras iniciativas de caridade que seu pai havia apoiado anonimamente tinha sido fundamental para salvar a vida de Pedro, após um acidente na infância.
Esse gesto, mesmo em segredo, mostrava um lado redentor que os filhos jamais haviam conhecido. Papai já estava tentando compensar seus erros, mesmo que secretamente, refletiu Pedro. Os três irmãos, unidos por um propósito renovado, decidiram transformar a empresa da família em uma fundação dedicada a causas nobres. Reformularam toda a estrutura da companhia, focando em sustentabilidade, responsabilidade social e projetos comunitários. Eles investiram em educação, saúde e habitação para comunidades carentes, criando programas que impactaram positivamente milhares de vidas. Além disso, cada irmão encontrou uma nova paixão através do trabalho filantrópico. Lucas, antes obcecado por lucro, descobriu satisfação em desenvolver projetos educacionais para jovens desfavorecidos. Valentina se tornou uma defensora dos direitos humanos, liderando campanhas para proteger os vulneráveis. Pedro, sempre subestimado, encontrou seu lugar liderando iniciativas ambientais e promovendo a preservação do meio ambiente. Os projetos prosperaram e a fundação ganhou reconhecimento mundial. A história dos irmãos Ribeiro se tornou um exemplo inspirador de redenção e transformação. Eles demonstraram que, mesmo partindo de um passado sombrio, é possível construir um futuro brilhante e significativo. Assim, através da união e do compromisso de reparar os erros do passado, Lucas, Valentina e Pedro não só honraram a memória do pai, mas também criaram um legado duradouro, baseado em princípios de justiça, integridade e altruísmo. E foi dessa forma que o segredo oculto do testamento milionário de Alberto Ribeiro transformou-se em uma história de esperança e renovação, surpreendendo a todos que acompanharam sua jornada. História 2. A casa abandonada que revelou um tesouro. No interior do Brasil, na pequena cidade de São Benedito, existe uma velha casa abandonada, que antigamente pertencia a uma das famílias mais ricas e influentes da região, os Figueiras. Os moradores locais evitam a propriedade, acreditando que ela é amaldiçoada. As histórias sobre o misterioso desaparecimento da família Figueira no século XIX e os rumores de um tesouro escondido atraem apenas os mais ousados curiosos. Clara, uma jovem jornalista bem-sucedida de São Paulo, retorna à sua cidade natal após a morte de sua amada avó, Dona Isabel. Entre as caixas de lembranças e fotografias antigas, Clara encontra um diário velho e empoeirado, que pertenceu à sua avó. Nas páginas amareladas, Isabel menciona a casa abandonada e faz alusão a um misterioso mapa. Intrigada pelas histórias que sua avó sempre contava sobre a família Figueira, Clara sente que deve investigar. Ela decide prolongar sua estadia em São Benedito, motivada pelo desejo de honrar a memória de Isabel e desvendar os segredos que a avó levou para o túmulo. Superando o medo e a hesitação, Clara visita a casa abandonada pela primeira vez desde a infância. A propriedade, envolta em um ar sombrio e decadente, parece quase viva, como se guardasse memórias dos tempos áureos dos Figueiras. Clara explora cada cômodo, sentindo uma estranha conexão com o lugar. Entre as velhas mobílias e livros empoeirados, ela encontra um retrato de uma mulher que se parece incrivelmente com sua avó jovem. Essa descoberta a convence de que há uma conexão profunda entre sua família e os Figueiras, despertando um desejo fervoroso de descobrir a verdade. Ao compartilhar suas descobertas com sua família, Clara enfrenta a resistência, especialmente de seu pai, José. Ele desdenha das histórias sobre tesouros escondidos e segredos de família, insistindo que Clara está desperdiçando seu tempo. A tensão familiar aumenta à medida que Clara se aprofunda em sua investigação, percebendo que seu pai esconde algo. Em uma noite tensa, José admite saber mais sobre a casa e sobre a verdadeira identidade de Dona Isabel, mas se recusa a revelar detalhes, aumentando o mistério e o conflito entre pai e filha. Determinada a seguir em frente, Clara procura seu Antônio, um antigo amigo de sua avó. Ele revela que Isabel era, na verdade, uma figueira, que fugiu da casa após uma tragédia que marcou a família. As histórias de Antônio são acompanhadas de detalhes que confirmam as suspeitas de Clara. Sua avó deixou tudo para trás para começar uma nova vida. Com o mapa encontrado no diário, Clara retorna à casa abandonada, seguindo pistas que a levam a um compartimento secreto no porão. Clara, com o coração acelerado, finalmente descobre um baú escondido.
Ao abri-lo, encontra joias, documentos antigos e cartas que provam a imensa riqueza dos Figueiras. As cartas revelam segredos familiares e um amor proibido que culminou na decisão de Isabel de fugir. Clara percebe que o tesouro não é apenas material, mas também uma herança de histórias e memórias que precisam ser contadas. Com o baú, Clara encontra evidências de vastas propriedades que pertencem à sua família, mudando o destino de todos para sempre. Confrontando seu pai com as novas descobertas, Clara força José a confrontar o passado que ele tentou enterrar. Ele confessa que sabia sobre o tesouro e a verdadeira identidade de Isabel, mas manteve o segredo para proteger a família de perigos e oportunistas. A revelação causa uma grande tensão, mas também abre espaço para uma reconciliação e entendimento mais profundo sobre suas raízes. José admite seus medos e a necessidade de proteger Clara, o que acaba fortalecendo os laços familiares. Com a descoberta do tesouro, Clara e sua família decidem restaurar a casa abandonada e transformá-la em um museu. O museu não só homenageia a memória dos Figueiras, mas também preserva a história de São Benedito. Clara, agora conectada com suas origens, escreve um livro sobre a saga da família e a descoberta do tesouro, inspirando outras pessoas a redescobrirem suas próprias histórias. A casa, outrora símbolo de mistério e abandono, torna-se um próspero ponto turístico, atraindo visitantes de todo o país. Durante a restauração da casa, Clara encontra uma passagem secreta que leva a um segundo compartimento, revelando documentos que detalham a origem da fortuna dos Figueiras. Esses documentos revelam práticas controversas e segredos sombrios que lançam uma nova luz sobre a história da família. Clara enfrenta um dilema moral: revelar toda a verdade ou proteger a imagem da família. Ela decide incluir esses detalhes em seu livro, acreditando que a verdade completa deve ser conhecida, por mais dolorosa que seja. Com a abertura do museu, surgem novos desafios. Parentes distantes dos Figueiras aparecem, reivindicando partes da herança. Clara e sua família se veem em uma batalha judicial que ameaça destruir tudo o que construíram. No entanto, com a ajuda de amigos leais e da comunidade, Clara consegue defender os direitos de sua família e assegurar que o legado de Isabel e dos Figueiras seja preservado. A casa restaurada e o museu tornam-se um símbolo de superação e verdade em São Benedito. Clara encontra paz em suas descobertas e segue sua carreira como jornalista, sempre carregando consigo as lições aprendidas e o legado de sua avó. A história de São Benedito e dos Figueiras é eternizada, provando que o verdadeiro tesouro não está apenas nos bens materiais, mas nas memórias e nas histórias que atravessam gerações.